Olá, sejam bem-vindos à Agência Relato. Hoje eu começo uma série de entrevistas com pessoas de vários segmentos aqui da cidade de Januária. E a primeira convidada é a Isabel Tamires, que partilha um pouco do seu trabalho com as mandalas, uma história que conta com mudança de carreira, empreendedorismo e seu trabalho sendo vendido no país inteiro. Acompanhe! Oi, meu nome é Isabel Tamires, eu sou januarense e sou formada em Ciências Biológicas, já fui docente, tenho mestrado na área de Biologia Vegetal, só que atualmente o meu trabalho ele é artístico, ele é voltado para o mundo das mandalas, para o mundo de criar mandalas, desenvolver cores, desenvolver desenhos e harmonizá-los para formar uma imagem simétrica e energética, como é o caso das mandalas. A minha história com as mandalas, ela começou depois de vamos dizer assim, uma frustração no campo da docência. Eu fui professora e naquele momento que eu estava dando aulas, eu me perguntava várias vezes se realmente era aquilo que eu deveria estar fazendo da minha vida, né? E muitas pessoas falavam, nossa, mas você é tão boa professora, você explica tão bem. Então, por algum tempo eu lecionei, dei aulas para ensino superior e médio, só que depois de um tempo aquilo foi meio que perdendo sentido para mim, né? Até que depois de um tempo eu comecei a desenvolver e criar mandalas. Durante o meu mestrado, eu simplesmente acordei um dia e sonhei que eu estava desenhando mandalas, sonhei com essa representação geométrica, né, com esse desenho sagrado, essa geometria sagrada. E simplesmente acordei, eu cheia de artigos científicos para ler, acordei e falei, vou desenhar mandalas. E a partir desse momento não parei mais. No começo eu usava folhas A4 com tampas de vasilha, com compasso, às vezes nem compasso eu tinha. Eu usava lápis normal mesmo, tampas de vasilha, copo, para poder criar ali aquele desenho, o formato circular, começar a dividir aquele círculo para poder começar então a desenhar e fazer essas representações. Tudo foi fluindo de uma forma muito natural. E depois disso, de fazer as mandalas no papel, eu então fui para as mandalas pintadas no MDF. Só que eu comecei com a técnica do pincel. E depois eu fui pintando, fui desenhando, só que eu não fiquei satisfeita com os resultados, né? Poderia ter persistido um pouco mais, mas eu estava querendo pressa, eu queria resultados melhores. Então eu fui para a técnica do pontilhismo. Conheci alguns profissionais da área pela internet e me aventurei nessa técnica. E vamos dizer assim que foi a técnica que eu me aperfeiçoei mais e estou até hoje. Em todas as peças elas carregam uma história, elas carregam uma energia. Então, por exemplo, essa daqui, essa mandala, ela é a minha mandala, né? Foi um presente para mim mesma. O que aconteceu? Logo no início, quando eu comecei a pintar mandalas, eu começava a querer pintar com pincéis, né? Eu comecei a querer fazer mandalas pintadas mesmo, né? Sem ser na técnica do pontilhismo. E aí eu não sabia achar o centro direito, não fiz esboço com lápis, eu fui bem amadora nas técnicas mesmo, já fui querendo arriscar para saber o que queria dar, né? E aí não terminei de fazer, porque eu já achei que aqui já tinha ficado feio, aí parei. Comecei a fazer aqui alguns arabescos, alguns traços e também não fiquei satisfeita. Depois, o que eu fiz? Guardei essa peça. Guardei, ela ficou acho que 1 ano guardada, falei que não queria mais saber de pintar mandala e fui fazer outras coisas. Dentre essas outras coisas que eu fui fazer, fui lá fazer meu mestrado e voltei. Depois de muito tempo também, resolvi não desistir, né? Continuei e aí escolhi uma paleta de cores que me representasse muito bem, porque eu sou apaixonada por essa cor turquesa. E aí eu escolhi essa paleta e fiz e criei essa mandala.
mandala. Então essa aqui, ela carrega a minha energia, carrega a minha história e mostra que eu poderia reaproveitar essa peça, né? O bom de se pintar com MDF é isso. Se a gente faz um lado que não gosta, a gente pode reaproveitar o outro e tá tudo certo. Vendo mandalas para o Brasil inteiro, né? E recebo encomendas constantemente e cada mandala tem um propósito, né? Aliado então o desenho da mandala com o poder das cores, né? Com a representação energética que cada cor tem de significado, então o cliente ele consegue saber o que ele procura e qual que é o propósito da mandala. No Oriente, elas atendem mais para um conceito de prática meditativa, né? É um conceito muito espiritual. Já no Ocidente, as mandalas elas têm mais um conceito arquitetônico, decorativo. Muitas vezes as pessoas elas se atraem pelas mandalas, mas nem sabem ao menos o que significam, tá? E o propósito, eu acho que todas as pessoas que começam a pintar mandalas, que gostam de praticar, é de entender o real significado de uma mandala, né? Em sânscrito ela significa círculo, né? E um círculo sagrado, tá? Um círculo que contém uma essência. Toda mandala ela tem um ponto central. Desse ponto central é que surgem as diversas formas da mandala. Então é isso que vai dar simetria, isso que vai dar harmonia para a peça. Essa peça é uma peça de 50 centímetros. Então o primeiro passo, né, para a gente começar a pintar as mandalas, seria preparar a base. Por que fundo preto? O fundo preto ele realça melhor as cores, né, e traz uma sofisticação também para a peça. Só que nada impede de fazer essa parte preta, esse fundo preto de outras cores, né? Por enquanto eu utilizo somente esse fundo. Faço as marcações, né? Divido as marcações simétricas, faço desenhos, pétalas. Não necessariamente a mandala vai sair do jeito que está aqui. Durante o processo pode ser que outros desenhos surjam e aí ela começa a ganhar cor, começa a ganhar vida. E é isso, mas o rabisco, o esboço inicial é esse daqui. Eu sempre fui atraída pelo formato da mandala. Eu lembro que no começo, quando começaram a se vender os computadores em Januário, que na época era o Windows 98, de muito tempo atrás, e era da época do disquete ainda, eu lembro que eu acessava o Google e procurava imagens de mandalas para colorir. Não sei ao certo como que eu fui descobrir mandalas, né? Mesmo que sejam mandalas desenhadas, mas eu já tinha, essas mandalas elas já chamavam a minha atenção para que eu pudesse usá-las de alguma forma. Ou eu coloria com lápis de cor, ou eu começava a desenhar. E de certa forma, a gente aprende que o conceito espiritual ele está relacionado, né? Porque envolve muito você se doar, você estar bem para você criar uma mandala, né? Então, na antiguidade, né, essas mandalas elas já eram feitas com flores e rabiscos no chão, eram participantes de rituais, então as pessoas já desenhavam mandalas, já colocavam objetos no chão, dispondo de forma simétrica para representar aquela harmonia daquele momento que eles estavam vivendo, né? E toda mandala, ela é ou pode ser considerada uma representação e uma ligação, né, do homem com o universo, né? Essa geometria sagrada ela está presente em vários elementos. Se a gente pegar uma flor, a disposição das pétalas, uma laranja, a divisão dos gomos da laranja, os nossos olhos, a íris dos nossos olhos, como as células se dividem, né, quando um ser multicelular está se formando. Então são vários os padrões de geometria sagrada que podem ser aplicados, por exemplo, em uma mandala. No momento que eu comecei a pintar as mandalas, eu também já achava que ninguém fosse querer comprar, né? Ah, não tá bom bastante para vender. Pensava, né? Eu pensava que não estava assim um padrão de qualidade para poder vender. Me cobravam muito, até hoje eu me cobro, é uma coisa que eu preciso melhorar em mim, né? A gente tem a tendência de sempre se cobrar, de sempre entregar com o mínimo de erro possível. Mas, aos poucos,
As visualizações, principalmente do Instagram, né? Quando a gente posta muitas fotos, quando a gente posta vídeos, e as pessoas começam a se interessar, né? Começaram a se interessar, começaram a perguntar, né? E cada vez mais foi crescendo, novos seguidores chegando, novas encomendas chegando, muito feedback positivo. Até hoje eu não tive nenhum feedback negativo. Sempre as pessoas gostam da arte, eu atendo as expectativas dela, né, as minhas criações, isso é muito satisfatório. E principalmente em relação ao Instagram, que é assim, a maior rede social que está mais em alta no momento, né? Então assim, o meu trabalho ele é bem visualizado e bem visto graças à rede social. Essa daqui foi a primeira mandala com fundo galáctico que eu fiz. É uma técnica de mistura de pintura abstrata, né, que não tem um padrão certo. Essa daqui já foi a segunda galáctica que eu fiz, só que aqui eu já usei mais as pinceladas, então eu tô fazendo as pazes novamente com o pincel. A gente vai saindo de uma técnica e vai se adequando às outras. O arquétipo da borboleta representa a transformação, a evolução, representa a transmutação também, né? A gente sai de um estado e evolui, né, para outras formas. O processo como você cria uma mandala conta muito também sobre o seu estado emocional. Tem dias que a gente acorda ruim, tem dias que tudo dá errado, e nesses dias, se eu for pintar uma mandala, tudo vai dar errado também. Então, se eu não estiver bem comigo mesma, né, se eu não estiver tranquila, se eu não estiver em paz, ou se alguma coisa que esteja me preocupando for mais forte do que a minha concentração na hora de pintar as mandalas, aquilo realmente vai me fazer errar, né? Eu vou errar, eu não vou achar a pintura bonita e não vou ficar satisfeita com o resultado. E a gente sempre busca se aperfeiçoar, a gente sempre busca melhorar. E a gente quer entregar para o cliente, para a pessoa que quer aquela mandala, que quer aquele produto, né, que é muito mais que um produto, né, é muito mais que um objeto de decoração. É um objeto ali de cura, de meditação, de autoconhecimento, que vai transmitir cores, que vai transmitir energias, para fazer parte ali do ambiente, harmonizar o lar daquela pessoa. Eu agradeço a Isabel por ter recebido a Agência Relato e partilhado a sua história conosco e desejo que o seu trabalho continue crescendo. E você que está aqui acompanhando esse vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso trabalho também lá no Instagram da Agência Relato. Até mais!